Olá, eu sou Nésia Lima, sou professora de arte. Vamos começar a nossa aula sobre arte medieval. Uma coisa interessante de saber é que o período da Idade Média é um período que vai do século V até o século XV, e estamos falando de Europa. Excetuando, uma pequena partezinha desses estilos artísticos que eu estou colocando, não, na realidade sou eu, mas os teóricos, colocam pertencentes à arte medieval, é o estilo bizantino, que será a aula de hoje. Mas também existe o estilo romântico, a arte românica e a arte gótica, ok? Então, a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Tranquilo? Continuando. O nosso primeiro assunto, O primeiro estilo artístico vai ser a arte bizantina. É um estilo artístico que pertence basicamente a uma civilização, a um império, que foi o Império Bizantino, que durou praticamente a Idade Média inteira. Ele se forma com a ruína da Roma Ocidental e termina com a invasão dos turcos otomanos. Tranquilo? Então vamos lá. O cristianismo, não foi a única preocupação do Império Romano no início dos séculos. Como assim preocupação, o cristianismo? Porque o cristianismo, ele nasce, como uma religião / filosofia que vai de encontro à política, o ideário, até o conceito de religiosidade que os romanos tinham. E como estava ganhando muita popularidade, os romanos acabaram, mais ou menos no século III, colocando o cristianismo como sua religião oficial. Sendo que no século IV, começou as invasões dos povos bárbaros. E o que são os povos bárbaros? São os povos que habitavam, basicamente, a periferia do Império Romano. Ok? A divisa do Império Romano, existiam outros povos que não pertenciam à cultura latina, que não pertenciam à cultura romana, e por isso eram chamados de bárbaros. Então, Constantino, que era um líder político desse período, transferiu, na realidade, a capital da Roma para Bizâncio, que é uma cidade que fica na divisa entre Oriente e Ocidente. E batizou essa cidade, claro, se ele transferiu a capital para lá, batizou de Constantinopla, em sua homenagem. Também faria isso, Se eu fosse Constantino, eu também faria isso. Se eu tivesse uma cidade, pudesse dominar e colocar um nome, meu nome seria Onesianópolis. Ou Onesia City, Pra ficar uma coisa meio... Tio Sam, Pra quem não conhece Tio Sam, Estados Unidos. Então, a mudança da capital, do Império Romano foi um golpe de misericórdia para essa Roma que já estava enfraquecida, facilitando, de certa forma, a formação do que vai ser os reinos bárbaros. E isso, vai possibilitar o que vai ser, basicamente, o início da Idade Média e essa origem desse estilo artístico que vai ser a arte bizantina, que é um estilo artístico cristão. Na realidade, existe o estilo artístico paleocristão, que é o paleo como se fosse antigo, mas esse é a parte da estética cristã, da arte cristã já consolidada em Bizâncio, ok? Inclusive a gente vê essa imagem que é muito comum, até hoje, esse tipo de representação na cultura católica, na cultura cristã católica, onde existem representações das divindades. A figura da Maria, também conhecida como Mãe de Jesus ou Nossa Senhora, ok? E a figura do Jesus, que é o Filho de Deus. Então, eles são sempre representados dessa maneira. Isso ainda existe, é bem comum, pessoal? Na religiosidade cristã católica, esse tipo de representação ainda existe. Sendo que essa estética é uma estética bizantina, pelas características da própria configuração da obra de arte. Essa pintura feita, talhada na madeira. A gente vê que a Maria, representada aqui, ela foge da estética clássica, da estética grega, para quem lembra das aulas do ano passado, primeiro ano. Então, ela foge dessa estética clássica, ela foge da estética grega. Ela tem proporções diferentes do que seria a proporção clássica. Como assim? Ela possui uma cabeça gigante, ok?
Em comparação ao Jesus, que é um bebê representado aqui, sendo com o corpo de um menino de quase 7 anos e uma cabeça bem desenvolvida para ser um bebê de colo. Então, existe essa não relação com a verossimilhança, não relação com a realidade, ok? E outra coisa muito comum nas representações das divindades, tá, do período medieval, é a presença da auréola, que é esse círculo, que alguns círculos vão ser mais detalhados, outros são mais sutis, como esse, que significa como se fosse a representação da divindade na Terra. Então, como se tivesse uma áurea divina, né? Aí essa auréola tem esse significado. Seguindo, mais uma imagem, tá? Que vocês podem perceber. Aquela é um pouco mais antiga, do século VII, século VIII, acredito, depois de Cristo. E essa é do século XIV, XIII. Então, possui uma qualidade estética melhor, uma qualidade mais próxima do que a gente considera verossimilhança. Porém, ainda tem remetente às características da arte bizantina. Ok? Tranquilo? Seguindo, só para localizar vocês. Isso é um mapa, tá em inglês, tá? Mas é interessante a gente localizar onde está Bizâncio. Por quê? Graças à localização de Constantinopla, né, que é a antiga Bizâncio e a atual Constantinopla, onde foi a capital desse grande império chamado Império Bizantino, ela vai sofrer influência da Grécia, da Roma e do Oriente, porque ela é basicamente localizada no centro disso. Então, a união, né, de alguns desses elementos, dessa cultura, formou um estilo que é um estilo único, que é um estilo novo, que é um estilo que tanto vai ter técnica, vai ter cor, vai ter características próprias, por esse encontro da arte ocidental com a arte oriental. Então, só para localizar vocês, Constantinopla fica aqui, tá? Aqui é Constantinopla, antiga Bizâncio, cidade de Bizâncio, atual, nesse período que a gente está, cidade de Constantinopla. E se você observar, aqui é a Grécia, para cá é Roma, tá? E para cá a gente já chega onde é o Oriente. Se descer mais um pouquinho para cá, é o Oriente Médio, ok? Ó Creta aqui, ó. Creta. Então, o Constantinopla vai ficar nesse meio, entre a Europa e o Oriente. Por isso que ela vai ter características bem diferentes do que a gente vai ver nos outros estilos artísticos. Tranquilo? Seguindo. A arte bizantina está dirigida pela religião. Como assim? É o clero, tá? Que vai dizer o que vai ter presente nas obras de arte. Então, ele que organiza, ele que faz tudo. E o artista só executa. O clero, ele planeja, ele pensa, e o artista executa a obra. Executa o que o clero quer. Isso é um exemplo, tá? Acredito que está na igreja de Santa Sofia, se não me engano. Né? Não, acho que não. Onde existem representações de santos, né? De representações da própria igreja, colocadas nesses cubículozinhos aqui. E ao centro a imagem de Jesus já adulto com a sua auréola. Então, toda essa organização é o clero que decide. E é o artista que executa. O artista simplesmente obedece ordens. Como essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, que sem tivesse mais tempo de analisá-la, mas quando vocês observarem o material impresso, vocês podem observar com mais detalhes. Mas se você perceber, isso é uma cena bíblica, aquele momento que Jesus é retirado da cruz após o seu falecimento, né? E ele é recebido nos braços de Maria e de outros apóstolos que estão ali por perto, e também algumas mulheres. Sendo que se você observar um pouco mais detalhado, você percebe que existem algumas figuras nessa pintura, nessa representação, tá? Que não são contemporâneas da época de Cristo. Como a figura de um franciscano aqui. Uma figura de uma rainha aqui. Então, como é o clero que organiza, que diz o que quer que apareça, existe muito desse tipo de representação, onde se coloca pessoas do período, inclusive vestimentas do período, tá? Da época, ao lado de personagens bíblicos.
Então, coloca-se o franciscano, que é contemporâneo à época da pintura, coloca-se a rainha, representante do governo, né, dentro da pintura. Inclusive, toda essa estrutura de uma cidade medieval com seus muros, né, ao fundo. E uma cena bíblica, uma cena cristã, uma cena presente na Bíblia. Então, isso é muito comum por causa dessa relação. Continuando, é importante dizer que o regime bizantino, a arte bizantina e o regime político bizantino, ele é teocrático. Como assim? O imperador, o chefe do governo, tá? O chefe político, ele possuía poderes administrativos e espirituais. Como assim? Ele era um representante de Deus. Então, convencionou-se dizer que o imperador, tá, de Bizâncio era esse representante de Deus na Terra. Então, ele era o representante de Deus. Então, convencionou colocar, né, uma auréola na cabeça, tá, do imperador, porque é aquela coisa. Você olha a pintura, o afresco, e tá lá Jesus, tá lá Maria, tá lá um santo, né? É um representante da igreja. Tudo com a auréola, bonitinho. Aí do lado tem a figura, tá, do imperador com a auréola também. Para uma sociedade que não tem acesso à literatura, não tem acesso a uma cultura escrita, ao pensamento filosófico, e tudo que eles recebem, tá, de educação vem a partir da igreja, quando eles veem esse tipo de representação, eles já logo fazem associação, que qualquer um faria, tá? Não é só por eles terem esse momento histórico com maior dificuldade intelectual de acesso a materiais intelectuais que isso acontece. Mas isso é associado. Você vê figuras no mesmo plano com auréolas. Então você associa que essa pessoa com auréola, ela é divina. Então, se a Maria está com a auréola, se o Jesus está com a auréola, se o imperador está com a auréola, todo mundo está no mesmo nível, né, espiritual. Então, convencionou-se, né, colocaram, representaram com a auréola sobre a cabeça. E não era raro encontrar uma pintura ou um mosaico, que a gente vai ver o que é um mosaico já já, tá? Onde esteja juntamente com a sua esposa, né? E do lado, praticamente lado a lado com a Maria e com Jesus. Ok? O que seriam... Aqui são mais representações bizantinas, tá? A gente já viu duas parecidas dessa, aqui anjos com auréola. Mas olha essa aqui. Isso aqui é um mosaico, tá? Mosaico, inclusive, vai ser considerado a expressão máxima da arte bizantina. E não destinava-se, né, apenas a enfeitar as paredes, mas também, né, educar, instruir os fiéis. Porque a sociedade do período... a base da educação dela vinha da igreja. Então, nesses mosaicos, nessas pinturas, nesses afrescos, eram colocados a vida de Cristo. Então, e a vida dos profetas, a vida dos santos. Então, isso era interessante porque muita coisa que se aprendia da religiosidade, da fé cristã católica, se aprendia a partir dessas imagens. E o mosaico não é uma pintura em si. Ele é uma imagem que é formada pela colagem de pedrinhas um do lado da outra. São pedrinhas que são organizadas, tá? Feitas com todo cuidado e colocadas um do lado da outra para formar uma imagem. Então, essas duas imagens aqui representadas são mosaicos. E eu trago a imagem desse lado aqui mais como importante para mostrar essa relação, tá? De como a teocracia era importante. A gente está aqui vendo uma imperatriz, tá? Uma pessoa da aristocracia, da parte do governo, sendo que ela também está utilizando a auréola. Então, a gente vê que tem pessoas ao lado dela que estão sem auréola, mas ela está ao centro com a auréola. Então, se ela está representada dentro de uma igreja, isso vai ser importantíssimo, porque o público, o povo que for a esse local, ao observar essa senhora, ele vai associar literalmente à divindade, ok? Inclusive, aqui tem um detalhe dela
mais para vocês perceberem o mosaico. Então, para vocês verem, né, esse mosaico aqui, a gente está vendo o mosaico da Teodora, tá? Que, se eu não me engano, ela era esposa de Justiniano. Tipo assim, eu sou péssima com essas fofocas históricas, tá? É sério, com nome e data eu sou terrível. Mas, se não me engano, é isso mesmo, tá? Espero... Tá, então essa era uma das imperatrizes do Império Bizantino. E você vê, né, que o objetivo aqui é ver o mosaico. Então você percebe que são várias pedrinhas, uma do lado da outra, bem organizadas, simetricamente organizadas, tá? E você vê que algumas são maiores, outras menores, umas têm textura diferente. Então tudo isso era trabalhado, era organizado, era feito bem cuidadosamente para criar essa maravilha que é esse mosaico da Teodora. E observa, além da indumentária dela ser muito oriental, né? Quando eu falo indumentária, eu falo de roupa. Você percebe que toda uma organização bem oriental. Você vê a auréola dela aqui, ó, gigante. Inclusive eles demarcam, ó. Aqui é a auréola e ela é demarcada, tá? Para essas linhas aqui. Então é perfeito. Aí o textinho aqui está dizendo: plasticamente o mosaico bizantino em nada se assemelha com os mosaicos romanos. Como assim? Para quem viu, né, a aula de Roma, os mosaicos romanos eles possuíam uma movimentação, né, presente na estrutura do retratado, na estrutura da pessoa que estava sendo retratada, estava sendo utilizada como modelo. Como assim? Você vê muito na arte bizantina uma frontalidade quase similar como era a arte egípcia, tá? Essa frontalidade, claro, tem alguns, principalmente quando a gente vê as representações da Maria e do Jesus, né, nas primeiras, existe uma certa movimentação, mas é muito comum, principalmente nos mosaicos, tá? Uma organização mais frontalizada. E isso vai diferir muito dos mosaicos que eram os mosaicos romanos, que possuía um movimento, que possuía tem um que até que eu mostro, que é de Alexandre o Grande, se eu não me engano, na aula. Quem tiver esse material, corre atrás, tá? Que você vê o cabelo se movimentando de Alexandre, tipo assim, tem um brilho, tem um movimento. E aqui não vai ter isso, tá? É tudo muito parado, muito estático, ok? São confeccionados com técnicas diferentes, como eu falei. Um vai ser mais estático, o outro vai ter essa característica de movimentação na obra, de você vê que a obra parece que está se movendo, tá? Assim, como se fosse uma coisa mais em movimento, tá? E seguem convenções que regem inclusive os afrescos. Como assim? Muito da pintura afresca também vai ter essa característica bem frontalizada, tá? Vamos andando. Aí a gente tem um mosaico aqui do Justiniano, tá? Eu acho essa auréola do Justiniano babadeira. Eu acho maravilhosa, show de bola. Tipo assim, parece aqueles espelhinho, né, de camarim de atriz. Não sei se vocês verem essa referência, eu acho muito babadeira. Mas voltando, sem piadas com a obra de arte, né? Ele está representado de forma frontal também. Então percebam esse charme todo do Justiniano, tá? De forma frontal e com a sua auréola bem maravilhosa. Aí, neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente, como eu falei para vocês, e verticalizadas para criar uma espécie de espiritualidade. Era uma coisa muito similar ao que os egípcios faziam, tá? Similar, quer dizer que não é igual não, ok? Para ninguém pensar que eles faziam arte egípcia, não. Como o Bizâncio tá no meio, entre o Oriente e o Ocidente, ele vai ter características ocidentais e orientais. E lembrem, o Egito, ele é da arte, tá? Da antiguidade oriental. Por isso que eu digo que tem semelhança, tá? Não é igual, não. Tem semelhança. A perspectiva e o volume são ignorados.
essa ideia de... E a perspectiva tinha também na arte romana, tá? Nos mosaicos romanos. E o volume também. O que é volume? É essa impressão de 3 dimensões da obra, ok? Então isso é ignorado nesses mosaicos e nesses afrescos bizantinos, tá? São ignorados. E o dourado é demasiadamente utilizado. Tipo assim, eles adoram usar cor dourada. Muito ouro. Muito ouro. Devido à associação que é, claro, o ouro é o bem valioso da terra, né? Tipo assim, para eles, naquele período, consideravam o ouro uma dos metais mais preciosos da terra. Aqui também tem uma outra representação que vocês veem essa ideia da frontalidade, tá? É representantes da igreja, né? Todos com sua auréola bonitinha aqui colocada. Seguindo mais, tá? Representantes, outro retratado aqui no mosaico, ok? Outro aqui também. E vamos para a arquitetura, que é um dos focos principais do nosso estudo de arte medieval. Quando a gente fala de arquitetura medieval, a gente está falando de igreja, tá? Então, a gente vai ver como as igrejas elas mudaram, ok? Da arte bizantina para os outros estilos artísticos, da arte românica para a arte gótica. Uma coisa engraçada, eu confundo, a gente confunde românico com romântico, né? Eu acho que até no início da aula eu acabei, na hora, falando estranho. Mas é porque, quando você fala, você às vezes confunde mesmo, mas é românico, porque vem de Roma. Mas eu deixo isso para a aula de arte românica, tá? Voltando para a arte bizantina, a arquitetura, né, das igrejas, ok? Que recebeu a maior atenção no que a gente chama de arte bizantina. Não só na arte bizantina, mas nos outros também. Elas eram planejadas, tá, organizadas, a base delas, a estrutura era organizada de forma circular, octogonal ou quadrada. Como assim? Ela ou era redondinha, ou octogonal, ou quadrada. E elas tinham cúpulas enormes, criando prédios enormes com espaços totalmente decorados. Tipo assim, a cúpula é isso aqui. Na próxima aula, quando a gente trabalhar arte românica, eu vou praticamente falar o que é cúpula, o que é abóboda, para vocês entenderem bem esses termos. Mas a cúpula é isso aqui, ó. Que é uma estrutura que também vai estar presente em outros estilos arquitetônicos, ok? Aqui exemplos, tá? Pedacinhos de arquitetura, de parte interna que é extremamente decorado, parte externa. Sendo que, para falar de arte bizantina, a igreja tá representante desse movimento, desse estilo artístico, é essa aqui. A igreja de Santa Sofia. Que Sofia quer dizer sabedoria. Que ficava, tá, em Bizâncio mesmo, que ficava na cidade de Bizâncio, que virou Constantinopla, e que hoje essa cidade se chama Istambul. Então, olha só, dica de história aí. A antiga cidade de Bizâncio virou a cidade de Constantinopla no período medieval. E hoje, essa cidade chama-se Istambul, ok? Ela mudou de nome 3 vezes, tá? E é um dos maiores triunfos, tá? Essa arquitetura da igreja de Santa Sofia, da nova técnica bizantina. Ela foi projetada, já tinha um tempinho, acho que foi século 13, 14, mais ou menos, por aí. Logo, tipo assim, quase no final do estilo bizantino mesmo. Na época do período bizantino e tal, provavelmente dito. Ela foi projetada, tem um dos arquitetos, né, que é a Antemio de Tales e Isidoro de Mileto. Ela possui uma cúpula de 55 metros. Cúpula é isso aqui, tá? 55 metros, eu acredito que ele está medindo a questão do raio. Ou do diâmetro, não fica claro aqui no texto. Apoiada por 4 arcos plenos. Essa ideia de arco pleno a gente vai entender na próxima aula, tá? Porque aí eu trago o esquema direitinho. Mas isso aqui é a parte da cúpula, tá? Tal método tornou a cúpula extremamente elevada,
sugerindo por associação à abóbada celeste sentimentos de universalidade, poder absoluto. Tipo assim, essa igreja, ela é o símbolo desse estilo bizantino. E como ela mistura elementos de Ocidente e de Oriente. Cúpula, arco pleno, é muito Ocidente, é muito Roma, tá? E essas colunas aqui é muito Oriente. Inclusive, quando você observa, parece que está olhando uma mesquita. Para quem conhece, já viu fotos de mesquita, elas têm essas torres, tá? Na periferia, no lado da igreja, do centro, do templo, né? Para não falar igreja, porque, né? Para não confundir, do templo religioso. Então é bem comum isso. Aqui é a base dela, tá? A parte da planta baixa, para vocês verem. Quem é da área de arquitetura ama isso. Eu que sou péssima em arquitetura, né? Nessa parte de desenho de arquitetura, mas quem é de arquitetura deve ficar, uou, maravilhoso. Mais uma foto dela, tá? Agora uma vista de baixo, porque aquela fotografia a gente viu ela praticamente de cima, ângulo da fotografia, tá? Isso entendo. Esse é um ângulo mais de baixo, tipo assim, mais no chão, a pessoa tirou essa foto. Aí você vê a dimensão, né? As pessoas estão no primeiro plano aqui. Então as pessoas estão mais próximas da gente. Então as pessoas estão maiores do que se fosse em comparação à igreja. Então imagina a relação. Porque, assim, essas pessoas aqui, elas estão próximas do observador, que somos nós. Então faz a comparação. Se as pessoas estão pequenininhas aqui, e elas estão maiores do que elas, né, seriam na ideia, é tipo assim, se esse rapaz, é entender melhor a questão de perspectiva, esse rapaz, ele tá maior nessa representação, nessa foto, do que ele estaria se a gente colocasse ele do lado da igreja. Porque se ele estivesse do lado da igreja, ele estaria menor. Entende? Não sei se conseguiu entender bem, mas é essa a ideia. Então, se esse cara aqui já é pequenininho, aqui imagina essa igreja como ela é gigante. E uma dica de cinema. Naquela saga daqueles filmes que é Anjos e Demônios, Código de Da Vinci, o último, que é o Inferno, tá? Que é o filme Inferno. Aparece, eles vão na igreja, nessa igreja. Então eu super indico esses filmes para vocês verem as obras de arte, não a teoria da conspiração por trás deles. Mas é um filme bem de entretenimento muito legal. Eu super indico assistir porque ele é muito divertido. E também porque ele basicamente entra em contato com muito das obras de arte que a gente acaba vendo aqui, tá? No canal Anésia Lima e de forma presencial. Ok? Então aqui é o interior, tá? Da igreja de Santa Sofia. Que hoje ela é um museu, tá, pessoal? Hoje ela é um museu. Inclusive, dentro dela vai ter alguns símbolos, tá? Árabes, muçulmanos e tal. Porque passou-se, né, por mudança política e quem rege a política do lugar agora tem esse tipo de religião. Então você vê que é um museu, era a antiga igreja bizantina cristã, que ainda possui seus mosaicos, que possui seus afrescos, tá, do período cristão, mas também tem signos, também tem representações muçulmanas, ok? Ela apresenta pinturas na parede, colunas com capitel. Capitel é a parte de cima da coluna, tá? Ricamente decorados, mosaicos. O chão é de mármore polido. Tipo assim, ela é uma igreja extremamente rica, tá? E para a gente finalizar nossa aula, esse mosaico está em Santa Sofia, tá? Nessa igreja maravilhosa que é o símbolo da nossa arte bizantina, onde a gente encontra aquela coisa que eu disse para vocês que ninguém pode esquecer, que é a teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. O imperador, ele tem dentro de si, ele tem para ele a representação política e espiritual. A gente vê ele aqui com a sua auréola, a imperatriz com a sua auréola
E ao centro, a mãe e o Filho de Deus com suas auréolas, e todos um do lado do outro, criando essa hierarquia.